Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag. É bem difícil mesmo eu gravar uma tag, mas a tag foi a Gi que fez, que é meus pincéis favoritos. A K do shampoo de laranja também respondeu a tag, e eu achei muito legal, porque muita gente me pergunta sobre pincel, então vai esclarecer bastante dúvidas. E, enfim, vamos começar porque são 14 perguntas. O primeiro é: mostre todos os seus pincéis. Eu tenho esses pincéis coloridos da Sigma, que foi a última resenha de pincéis que eu fiz. Eles estão aqui dentro ainda, e toda vez que eu uso eu abro. Tem pincel aqui, um pedaço de rosto. Tem aqui de olhos, eles estão aqui dentro. E tem mais um de rosto que tá caindo pra fora. Eu vou deixar eles aqui na minha frente já pra ajudar. Meus pincéis de rosto favorito. Vamos começar por aplicar base. Sem dúvida nenhuma, acho que há muito tempo atrás eu escolheria o Duo Fiber, que são esses assim. Mas depois que eu conheci esse kit de pincéis da Sigma, aí é o penúltimo kit que eu fiz resenha, esse daqui, que é o Synthetic Face Brush. Então, acho que assim, de todos os pincéis que existem pra rosto, esses dois são os meus preferidos. Esse é o Flat Top, que é aquele retinho, e esse é o Round Top, que é o arredondado. Eu acho que com esses dois pincéis você consegue fazer tudo no rosto, e eles deixam um efeito maravilhoso. Eu não incluiria o Angle, que eu não sei falar o nome dele, o Angular, porque eu não peguei tanto amor nele, tanta paixão assim, como vocês viram no vídeo, em relação a esses outros dois. Assim, então eu fico com esses dois aqui, de pincéis favoritos para rosto. Depois, 3, o seu pincel de aplicar sombra favorito. Na verdade, assim, eu tenho 2 pincéis favoritos, assim, que eu uso pra caramba pra aplicar sombra. Na verdade, um é um pincel mesmo e o outro é um modelo de um pincel. Na verdade, são 3. Eu vou começar foi o primeiro pincel que eu tive, que foi roubado da minha irmã, que é esse pincel de aplicar sombra, que é da linha antiga do Boticário. Ele é bem pequenininho e ele foi o meu primeiro pincel. Foi logo quando eu comecei a me interessar por maquiagem. Minha irmã tinha esse pincel. Por algum motivo ela se interessou por maquiagem assim antes que eu. E eu roubei dela e eu não devolvo mais, porque eu peguei amor por esse pincel, por ele ter sido assim o primeiro. Então eu vivo aplicando sombra com esse pincel. Um outro pincel favorito assim é um da Sigma, esse aqui ó. Que ele é de aplicar sombra, mas ao mesmo tempo ele é gordinho. Porque dá pra aplicar e dá pra dar uma esfumadinha assim com ele, sem deixar aquela sombra super marcada, super pesada. Então assim, toda vez que esse pincel tá limpo, eu uso ele, eu tento dar uma limpadinha. Eu tenho alguns semelhantes a ele, que na verdade é um outro modelo de pincel. Tem esse aqui da Sigma e esse aqui é da ProArt. Eles são, tipo, super parecidos, tanto que eu tenho 2 desse da ProArt. Que eles são pincéis normais de aplicar sombra, eles são mais firmes que o outro. Então esse é o modelo preferido meu de pincel de aplicar sombra. Mas os preferidos mesmo, assim, que eu tenho um carinho, são esses 2. Vamos pra quarta pergunta. Pincel de esfumar favorito. Eu vou ficar com o da Sigma também, que é o antigo. Eu não tenho a versão nova, esse é o antigo 224. Cara, esse pincel esfuma, que é uma beleza. Mas eu também uso bastante o pincel da Costal de esfumar, que é esse aqui. Ele é um pouco menor e menos cheinho, tá vendo? Mas assim, meu preferido mesmo é esse da Sigma de esfumar. Eu acho ele assim maravilhoso. Deixa eu abrir um pouco aqui pra você. O sol vai ficar um pouco na minha cara, mas é que tá muito quente. A pergunta 5, o chanfrado favorito. Eu tenho 2 pra mostrar, mas... Não, na verdade eu tenho um só pra mostrar de pincel assim, chanfrado favorito. Também é da Sigma. Porque ele é firme, dá pra aplicar sombra, dá pra aplicar delineador. Ele é bem pequenininho, então é ele. 6. Ficou ruim, né? Assim é melhor. 6. Pra ti, a melhor marca de pincéis é... Essa pergunta é meio difícil de responder. Eu tenho assim, eu tenho 3 pincéis originais da MAC.
E tenho as réplicas, tenho os pincéis da Sigma, tenho o pincel da ProArt, tenho o pincel do Boticário, tenho o pincel da Costal. Já tive a oportunidade de trabalhar com os pincéis da MAC, assim, trabalhar no que eu digo, assim, fazer uma maquiagem completa de rosto, usando só pincéis da MAC. E, assim, sem dúvida, o acabamento, a facilidade de trabalhar com eles, o jeito que deixa a maquiagem, tanto o acabamento do pincel quanto o acabamento que fica a maquiagem, é sem dúvida incomparável, mas os pincéis são muito caros. Tanto que eu tenho o de aplicar sombra da MAC, ele tá até sujo de roxo. É assim, é um mero pincel de aplicar sombra, mas ele aplica de uma tal forma que a sombra fica perfeita. Mas levando assim por um lado assim pagável, considerável, que assim que qualquer pessoa assim conseguiria comprar, são os pincéis da Sigma, que são de ótima qualidade. Todo mundo sabe que eu amo a Sigma, eu amo os pincéis da Sigma, tanto que eu tenho vários pincéis repetidos por gostar mesmo, achar muito bom. Então acho que se você quiser fazer um investimento mesmo, se você quer um pincel muito bom que vai fazer uma maquiagem super bonita, vai facilitar e que vai durar a sua vida toda, você se joga na Sigma. 7. Prefere comprar pincel individual ou em kit? Olha, depende, assim. A Ká falou uma coisa muito legal. Se você quer começar, é legal que você compre em kit do que separado. Mas não sei, eu comecei comprando pincéis avulsos, eu comecei comprando no Boticário, esse do Boticário, ProArt. Aí eu comprei pincel da... Aí eu já fui pros pincéis da Costal. Na Costal eu não gostei de nenhum kit assim. Essa luz tá me incomodando pra caramba. Na Costal eu não gostei de nenhum kit completo, então eu comecei com pincéis avulsos. E na Sigma eu compro kits e pincéis avulsos também, eu compro os dois. Mas eu penso o seguinte, é melhor você começar com um kit, e se você gostar muito do pincel, se você sentir a necessidade de ter mais um igual a ele, você vai lá e compra um avulso dele. Eu acho que sai mais em conta. Acho que é bem mais fácil você comprar um kit que já vem um monte de pincéis do que você ficar comprando avulso mesmo. Acho que avulso mesmo só se você tiver necessidade de um pincel específico que você esteja procurando, ou você queira comprar um repetido. Acho que é mais assim, partindo para esse lado. 8. Que pincéis achas que são completamente desnecessários? Pra vocês terem ideia, eu nem tenho aquele pincel vassourinha. Eu tenho assim, só que ele tá descabelado, olha isso. Porque, tipo, eu não uso ele, eu lavei ele, ele ficou todo... Ele é da ProArt, eu não uso pra nada esse pincel, pra nada, nada, nada. Ele é um pincel totalmente inútil na minha vida, que eu comprei só pra ter. E... cara, eu não... tinha um lápis aqui no meio. Enfim, eu não uso ele pra nada, assim. Um outro pincel que seja inútil na minha vida... é difícil, porque os pincéis que eu não gosto, normalmente eu dou outro uso pra eles. Eu tenho outra vassourinha aqui de um kitzinho que veio, mas... super abandonado. Tem gente que usa pra limpar aqui embaixo, pra passar iluminador, blush, enfim. Pra mim não serve pra nada. Eu não uso pra nada, ele fica só ocupando espaço. Mas, então, voltando ao que eu tava falando... que eu comprei pincel, não gostei do que era o uso e adaptei. Vou incluir isso na pergunta. Tem um pincel, esse pincel da Marco Boni... se eu não me engano, ele é pra aplicar corretivo ou ele é pra aplicar sombra. Mas ele é sintético demais, então eu uso pra espalhar sombra em creme. Eu uso pra isso. Esse pincel da Smashbox, que ele é um quadradinho bem firme, diz que é pra aplicar delineador, mas eu não consigo aplicar delineador com ele, então eu preencho minha sobrancelha com ele. Cara, esse pincel da ProArt, que eu sempre passo sombra embaixo dos cílios com ele, que ele é esse arredondadinho, bem fininho. Ele é vendido como pincel de corretivo. Sim, isso aqui é vendido como um pincel de corretivo. E foi a maior decepção, eu só vi que era de corretivo porque estava escrito na embalagem. Porque eu comprei já pra passar a sombra aqui assim embaixo. E é pra isso que eu uso. Pra mim é assim, ótimo, ele serve pra isso. E acho que é só assim que eu adaptei o uso mesmo de pincel.
Tem esse pincel também de esfumar da Class Vogue número 19. Ele é muito duro pra esfumar, tipo, quando meu olho não tá sensível, só que meu olho assim é muito sensível, até dá pra esfumar com ele, mas normalmente eu gosto de aplicar a sombra iluminadora com ele porque ele é muito duro, então assim, tipo, odeio ele. 9. Onde costuma comprar teus pincéis? Eu acho que eu já citei, mas eu compro na Sigma. Eu compro uns pincéis avulsos, que nem esse da Smashbox que eu comprei. E uns outros perdidos eu comprei lá na Brigitte's. Eu compro pincel na Costal, eu compro pincel no Boticário, ou compro em farmácias como esse do Marco Boni, da Class Vogue, da Prada. Eu comprei já uma vez o pincel na MAC, que são os 3 que eu tenho, assim. E só, assim, onde eu mais compro é realmente Costal e Sigma, onde eu realmente mais compro. Mas agora eu tô querendo dar importância aos pincéis nacionais, realmente pra comparar, mas pra conhecer. Mas, enfim. 11. Não, 10. Mostra o teu pincel favorito de todos que tenha. Por uma questão sentimental, eu vou voltar naquele meu do Boticário de aplicar sombra, porque eu acho que eu morreria se esse pincel sumisse da minha vida. Pátia, não pega o pincel de volta. Você não tem noção do significado que esse pincel é na minha vida. Eu gosto tanto dele, gente. Pena aquele céu de linha. Não existe nenhum pincel como ele. Sério, se você tem ainda este pincel do Boticário, guarde com muito carinho. Ou dê pra mim de presente, você que sabe. 11. Que pincéis achas que são necessários para uma make? Faz muito tempo que eu queria fazer um tipo de post assim, pincéis básicos necessários, então, enfim. Eu acho ideal você ter um pincel de pó, eu peguei o da Sigma, porque aplicar pó com a esponjinha não dá, fica um acabamento grotesco, você tem que ter um pincel de pó. Um pincel de base é legal e isso vai do acabamento que você quer, então assim... Eu vou pegar o meu querido da Sigma, mas levando em consideração que pode ser um Dual Fiber para aplicar base, como pode ser o de aplicar base tradicional, mas eu acho que é legal ter um pincel para base. Pincel para corretivo eu tenho e não uso, assim, uso mais quando eu vou fazer uma maquiagem pra noite, uma maquiagem de festa. Mas no dia a dia, assim, que é onde eu mais uso maquiagem pra gravar tutorial, essas coisas, eu uso o dedo anelar, então, completamente assim. Eu acho que você tem que ter um pincel pra blush, pode ser um pincel pra blush assim. Esse é antigo do Boticário também, mas eu não tenho tanto amor por ele. Pode ser esse aqui. Putz. Pode ser este pincel da ProArt de aplicar blush, mas eu acho que você tem que ter um pincel pra blush. Pra olhos, eu acho que você tem que ter 3 pincéis, assim. Com 3 pincéis você consegue fazer tudo. Um pincel de aplicar sombra, pode ser qualquer pincel de aplicar sombra. Você tem que ter um pincel de esfumar. E eu acho que você tem que ter um pincel pra detalhes. E pra detalhes pode tanto ser esse pontudinho, assim, tipo lápis... Como pode ser esse pequenininho assim, achatadinho, como aquele da ProArt que eu mostrei. Um pincel de detalhes, um pincel de esfumar e um pincel de aplicar sombra. O de delineador acho que, assim, nem tanto. O delineador dá para aplicar com o próprio delineador mesmo, tá? 12. Um kit de pincéis, de 6 pincéis com cerdas sintéticas ou um 18 cor-de-rosa com cerdas naturais. Quando eu li a primeira vez essa pergunta, eu achei que ela tivesse ao contrário, porque normalmente a cerda sintética é muito mais barata que a cerda natural. Então, eu acho que estaria ao contrário, esse sintético ou natural, mas... Entre um kit de 6 e um kit de 18... Não sei o que eu ficaria. Acho que pelo mesmo preço eu compraria o de 18. Agora, se fosse um kit de 6 pincéis, como esse de cerda sintética... da Sigma, que eu sei que, tipo, é um bom pincel que vale muito a pena o investimento, eu prefiro 1000 vezes comprar um kit de 6 pincéis maravilhoso do que comprar 18 pincéis que não são muito bons. Eu prefiro. E por que? Já expliquei o porquê. 13. Gostaria de poder personalizar seus pincéis antes de os comprar? Sim, o que lhe faria, Cias?
Cara, eu gostaria. Eu achei o máximo assim, a Sigma ter feito esses pincéis cor-de-rosa, porque eles ficaram lindos, cara. Mas eu queria pôr escrito, sei lá, passando blush, sabe? Que assim, no pincel, pra ter, tipo, a minha marca de pincéis. Cara, eu acho que ia ser o máximo. Ou se tivesse até mesmo o desenho da minha bonequinha, que ela ia ficar linda, cara. Mas eu queria, sim, poder personalizar. Acho que quem não queria, né? Deve ser o máximo, pôr seu nome no pincel. Eu ia adorar. E 14, costuma limpar os seus pincéis de quanto em quanto tempo. Eu sou um pouco noiada com limpar pincel, porque eu acho que, mesmo quando eu não uso, só dele ficar aqui em cima, eu já acho que ele tá sujo, o que realmente tá. Então, sempre quando eu acabo de usar um pincel, eu limpo ele num lenço umedecido, ou numa toalhinha, ou num papel higiênico, ou num lencinho. Eu sempre, pelo menos, tiro o excesso do produto e guardo, por 2 motivos. Isso que vocês viram um pincel super sujo de rosto, né? Mas é que a cerda é branca. Enfim. Por 2 motivos. Um, pra quando eu pegar, ele já tá limpo e não acontecer de eu fazer cagada. Porque achar que tá pondo uma cor e sair outra. E 2, por questão de higiene. Mas eu lavo assim meus pincéis, acho que a cada 15 dias, mais ou menos. E os pincéis de face eu lavo bastante, principalmente os de base, porque esse daqui já tá pedindo banho desesperadamente. Eu acho que eu apliquei base com ele umas 2 vezes. E me dá ica, sabe? Me dá nojo. Esse aqui eu usei uma vez só pra aplicar base e ele já tá sujo. Só que como faz um tempo, já me dá nojinho. Então eu vivo lavando o pincel, apesar de eu achar um saco. Mas é mais por questão de higiene mesmo, assim, eu lavo. E é pra eu taguear 14 pessoas, mas tipo assim, impossível taguear 14 pessoas, você vai me entender. Eu vou deixar aberto pra quem quiser responder, me mandar como vídeo resposta, ou deixar nos comentários do blog, enfim. Todos os pincéis que eu citei, óbvio que eu não vou pôr todos os meus pincéis na lista, mas todos os pincéis que eu citei no vídeo vão estar aqui embaixo o nome, na ordem que eu falei, e todos os links de onde comprar também. Gi, tá respondida a sua tag. E eu não falei tão mal assim quanto você achou que eu fosse só falar mal. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aqui embaixo. Super beijo e até o próximo vídeo.